Amém de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se estragar, com que se salgará? Já não servirá para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não é possível esconder uma cidade situada no sumo de um monte. Nem se acende uma candeia para pôr debaixo de uma vasilha, nem um candelabro para que alumie todos os da casa. É assim que deve brilhar vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas sim consumar. Pois em verdade vos digo, até passar céu e terra, não passará uma letra ou um tio da lei sem que tudo se cumpra. Quem, pois, lhe violar um dos menores preceitos e assim ensiná-lo aos outros, será declarado menor no reino dos céus. Mas quem os praticar e ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, nós estamos celebrando no dia de hoje a festa de São Boaventura de Banhorejo. São Boaventura foi, na ordem franciscana, um dos primeiros ministros gerais. O que isso significa? Um dos diretos sucessores de São Francisco de Assis no governo da ordem franciscana. E sobre Boaventura, desde a sua juventude, foi um homem que muito buscou a sabedoria. Nós percebemos pelos seus escritos que São Boaventura estudou nas universidades mais importantes do mundo, que são as universidades de Paris, sobretudo a Universidade de Oxford. E esse homem, desde a juventude, foi adquirindo muitos títulos acadêmicos. São Boaventura, ele foi doutor em filosofia e doutor em teologia. E isso lhe atribuiu a capacidade e a faculdade de poder ensinar os frades juntamente com a pessoa de Santo Antônio. Muitos teólogos e muitos estudiosos da vida franciscana diz que Santo Antônio e São Boaventura eram os professores, os primeiros frades franciscanos da ordem franciscana, porque, como sabemos, São Francisco não queria que os frades estudassem, mas depois, a pedido de Santo Antônio e de São Boaventura, São Francisco percebeu que também os frades poderiam estudar filosofia e teologia e se tornarem assim também sacerdotes e pregadores da palavra de Deus. Porque no pensamento de Francisco, os frades não podiam ser padres, porque Francisco tinha uma dignidade e um respeito muito grande ao sacerdócio, e ele mesmo não se achava digno, São Francisco, de ser padre, porque ele dizia que ele não tinha tantas capacidades para isso. É tanto que São Francisco não chegou a ser sacerdote. São Francisco, ele foi apenas diácono da igreja. Porém, a partir dos irmãos que vinham chegando, dos frades que vinham chegando, com faculdades acadêmicas de mestrado e doutorado, percebeu-se a importância de os frades aprenderem para também auxiliar a igreja nesse mandato de pregação e de celebração da missa e, sobretudo, dos demais sacramentos. E São Boaventura foi esse grande nome, que foi um dos sucessores de Francisco e teve a importante missão de inserir os frades nesta realidade de formação filosófica e teológica. Se hoje nós podemos ter
padres franciscanos é em razão das figuras de Santo Antônio, que deixou a ordem que ele fazia parte, se tornou franciscano, e São Boaventura, que também foi um frade franciscano. De maneira breve, a liturgia de hoje nos fala um pouco sobre isso, porque é uma liturgia específica para a festa de São Boaventura. A primeira leitura, por exemplo, é um louvor à sabedoria. A leitura nos diz que a sabedoria da nossa vida deve ser desejada desde cedo. Ninguém nasce sábio na vida, ninguém nasce inteligente na vida. É um processo de desejo de ter a sabedoria e, sobretudo, de esforço para alcançar a sabedoria. Nós conhecemos muita gente que é sábia, que é inteligente. Nós pensamos assim: poxa vida, essa pessoa nasceu assim. Não, é um processo de conhecimento, é um processo de aprendizagem, e a palavra de Deus nos diz que nós temos que buscar a sabedoria desde a nossa juventude. É por isso que nós colocamos nossos filhos na escola. O fato de nossos filhos estudarem desde cedo, desde criança, é fundamentado na palavra de Deus. Não tem outra razão. A palavra de Deus é que fundamentou os nossos estudos primários, ok? E ainda a primeira leitura diz que não há riqueza mais comparável ou igualável à sabedoria. O que é sabedoria? Ela nos faz alcançar outras coisas, nos faz chegar a lugares muito altos. Então a sabedoria não deve ser algo ligado ao egoísmo, mas a sabedoria deve estar direcionada a uma riqueza humana, uma riqueza que me faz ser alguém melhor a cada dia, não no critério de superioridade, mas no critério de experiência de vida. Por isso que nós consultamos os mais velhos quando nós temos alguma dúvida. Quem disse para a gente que chá de cidreira acalma? Alguém que um dia tomou um chá de cidreira e por experiência foi transmitindo isso. E hoje nós tomamos chá de cidreira para acalmar. Mas é algo que é fruto de uma sabedoria popular. Então a sabedoria é isso, um aprendizado que ajuda a mim e ajuda aos outros que vêm após a nossa vida. Quando nós temos um filho, o primeiro filho é mais difícil de criar, mais dificultoso. O segundo filho já vai ficando mais fácil, o terceiro mais fácil ainda, o último se cria sozinho. Porque a gente já está tendo um processo de amadurecimento e fica mais fácil conduzir tudo isso. E o salmista de hoje diz que em razão da sabedoria que a nossa vida se enche de alegria, que a nossa vida se enche de festa. É tão bom quando nós sabemos fazer alguma coisa, não é verdade? Quem não fica feliz quando consegue fazer bem alguma coisa, ou quando consegue resolver um problema pela sabedoria, ou quando consegue falar algo para alguém com sabedoria? Palavras de sabedoria edificam a todos. Palavras de sabedoria edificam a todos. A segunda leitura é uma leitura já do Novo Testamento e diz o seguinte: a sabedoria não é somente um critério deste mundo. Olha que interessante isso. Nós podemos buscar a sabedoria, mas a sabedoria não é algo somente daqui, desta realidade. A busca da sabedoria deve estar também conduzida pela graça de Deus, ou seja, suplicamos ao Senhor a graça da sabedoria. Por isso que, por exemplo, nós temos um dos dons do Espírito Santo que está ligado a essa realidade. Na verdade, dois. Quais são os dons do Espírito Santo que estão ligados a essa realidade de hoje? Na verdade, tem mais de dois. Ciência, conselho, que mais? Discernimento, entendimento, tudo está voltado à sabedoria, porque a sabedoria é a grande riqueza de um povo que busca a graça de Deus. Somente os inteligentes amam a Deus. Lembram do Evangelho de domingo? Lembram? Que tínhamos 3 pontos no Evangelho de domingo. Quais eram os pontos do Evangelho de domingo? Não lembram, né? Vou ter que consultar. Tarefa de casa. E o último ponto era a sabedoria. Buscai ao Senhor de toda a alma, de todo o coração, com toda a sua força e com toda a sua inteligência. Porque somente os inteligentes se encontram com a graça de Deus.
porque percebem que é importante. E é isso que eu tenho a desejar a cada um de nós, para que sejamos tão sábios que possamos no mundo ser sal da terra e luz na vida de tantas pessoas que necessitam. E não usemos a sabedoria como vanglória humana, mas usemos a sabedoria como dom de Deus a serviço do reino, como fez São Boaventura, que hoje celebramos e clamamos a sua intercessão sobre a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.